todos os irmãos. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada vida, Senhor. Nós louvamos a Ti, Senhor. Nós glorificamos o Seu nome. Senhor, receba toda a adoração do Seu povo, Pai. Receba toda a adoração da Sua igreja, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, para falar sobre arrependimento. Mas, Senhor, nós cremos, Pai, que a Sua palavra tem poder. Senhor, o Senhor é o único que tem poder para tocar o nosso coração, para transformar a nossa história, transformar a nossa vida. Espírito Santo de Deus, toca e transforma, Pai, a nossa forma de viver. Transforma, Senhor, a nossa forma de pensar. Que nessa noite, Senhor, seja liberado perdão no meio do Seu povo. Senhor, a reconciliação de pessoas sendo livres, Pai, das algemas que estão prendendo ao longo dos anos, Pai. Nós declaramos vida, Senhor, em nome de Jesus. E como igreja, Senhor, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. A paz, igreja. Boa noite. Deus é bom? Sim. Você está feliz nessa noite? Que bom. Nós temos um tema de arrependimento hoje. Nós estamos hoje no nosso 21º dia do nosso jejum, amém? Glória a Deus. Chegamos na metade. Deus é bom demais e tem sido um tempo muito precioso, porque nós estamos experimentando na presença de Deus algo novo. Nós estamos nos abstendo de nos alimentar, né? Muitos de nós, muitos estão participando aqui do jejum, amém? Isso. Estamos nos abstendo de nos alimentar para alimentar o nosso espírito, para termos tempo de oração e tempo de clamor a Deus, buscando a Deus não somente para a realidade das nossas casas, da nossa vida, mas para a realidade da nossa igreja. E isso nos alegra. Mas, irmãos, eu quero te lembrar de algo. O jejum, ele não é só um tempo no qual nós tiramos para orar e louvar ao nosso Senhor. É um tempo no qual nós nos posicionamos em batalha espiritual também. E é muito importante você saber disso, porque você faz parte de uma igreja que jejua. E se você está fazendo parte desse jejum ou não, eu queria te dizer que você também está no fronte de batalha. E espiritualmente isso é muito importante, nos posicionarmos em oração, para que o Espírito de Deus se mova através de nós, para que a nossa carne se cale e o Espírito de Deus, o nosso espírito, seja fortalecido. Então eu gostaria que você se posicionasse ainda mais, que você dedicasse ainda mais tempo de oração. Na primeira ministração desse período de jejum, o nosso pastor nos convidou a orar 3 vezes ao dia, a partir ali do texto de Daniel 1. E eu te ressalto mais uma vez, irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos dedicar mais tempo de oração. E amanhã começa um período de oração de 21 dias, com 100 milhões de pessoas. A casa de oração de Kansas City vai começar um período de jejum de 21 dias e oração pela manifestação do reino de Deus em Jerusalém. E nós cantamos muitas vezes, principalmente nós jovens, né, nos nossos cultos. Quantas vezes nós não cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós ansiamos pela volta de Jesus. Nós cantamos louvores, nós cantamos músicas. Mas quantas vezes nós paramos para orar sobre isso de verdade? Jesus, nós queremos a sua volta. Nós queremos a sua presença de novo. Nós queremos estar à mesa com o Senhor nos céus, vivendo a vida eterna, te conhecendo dia após dia. Por isso eu convido você a orar, não somente pela sua vida, mas a orar também pelos irmãos que estão ao nosso redor. Eu te convido a orar também por aqueles que você nem conhece e está no campo missionário. Mas eu te convido a orar também intensamente pelo retorno de Jesus. Para que um dia nós possamos estar todos na glória, junto com esses irmãos que nós acabamos de ver aqui no Momento Missionário, adorando ao nosso Deus, exaltando ao nosso Senhor, glorificando a Ele. Lá já não vai haver mais morte, nem dor. Lá não vai mais haver tristeza, nem dificuldade. Lá não vai haver mais boleto. Amém? Amém. Isso nos alegra, porque nós estaremos com o nosso Senhor, nosso amigo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 58, do 4 ao 8, porque Isaías aqui, ele está explicando um pouquinho, ele está ensinando ao povo uma forma de se jejuar. Esse jejum que eu acabei de falar, de 21 dias, é o jejum que Isaías ensina ao povo. Mas ele está ali no capítulo 62. Porém, no 58, ele ensina algo muito importante para nós.
principalmente para vocês que estão no tempo de jejum, que diz o seguinte: seu jejum termina em discussão e rixa, em briga de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável do Senhor? O jejum que eu desejo não é este: soltar as correntes das injustiças, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar o próximo. Assim a sua luz irromperá com a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará sobre a sua retaguarda. Amém? Nós precisamos nos posicionar, igreja. Tem tantas coisas que nos aprisionam, tem tantas coisas que tentam nos parar, tem tanto pecado, tantas bagagens que nós carregamos ao longo do tempo, e que nós estamos carregando até o dia de hoje. E hoje é um dia de arrependimento. Hoje é um dia de nós nos livrarmos daquilo que nós estamos carregando ao longo da nossa vida. Irmãos, hoje é dia de dar nome aos bois, dar nome aos pecados e aos problemas, dar nome às pessoas que nós não declaramos perdão. Hoje é dia de restauração, amém? E o Espírito Santo quer falar com você. Por isso, preste atenção nessa ministração e deixe que o Espírito Santo te confronte. Eu não conheço a sua dificuldade, eu conheço as minhas. E eu sei muito bem a mala que eu carrego. Eu sei muito bem as dificuldades que eu carrego. Eu sei muito bem os pecados que eu luto. Mas, irmãos, nós precisamos, dia após dia, nos afastar desse pecado. Buscar viver longe disso tudo. E por isso nós precisamos ter em nosso coração a presença de Deus e sempre a palavra do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 3 ao 7, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 3 ao 7, diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com as paixões de desejos desenfreados, como uns pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveita. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus quer que nós venhamos viver uma vida santa e pura diante da presença dEle. Você sabe os pecados que te rodeiam, você sabe as dificuldades que você carrega. Irmãos, porém, quando nós entendemos o que é arrependimento na Bíblia, nós entendemos que nós carregamos algo, mas quando nós nos arrependemos, nós deixamos para trás. Nós paramos de praticar aquilo que nos afasta de Deus. Mas não adianta só nós pararmos de praticar, é necessário a gente ter uma nova mentalidade. Romanos 12 vai nos ensinar algo, uma palavra grega que é chamada de metanoia, e muitos de nós já ouvimos falar. E metanoia é essa palavra que os gregos, os romanos usavam para que o exército tivesse um posicionamento de 180 graus. Se eles estivessem indo para essa direção, o capitão falava essa palavra e eles voltavam totalmente ao contrário. Na nossa vida com Deus e na nossa luta com o pecado é a mesma coisa. Nós precisamos abandonar o nosso pecado, mas nós precisamos ir distante dele. Nós precisamos nos afastar cada dia mais daquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos deixar para trás, mas nós também precisamos ficar cada dia mais longe. Nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém? Está fazendo sentido? Está entendendo? É com você, é individual essa ministração de hoje. É para que você comece a permitir que o Espírito toque o seu coração. É individual. O arrependimento começa a gerar algo no seu coração. E para que a gente possa entender um pouco mais sobre arrependimento, eu gostaria de passear com vocês no texto de Lucas 19. Nós vamos ler do 1 ao 10. É uma história extremamente conhecida, ainda mais porque
uns anos atrás fizeram um louvor que não parava de tocar. Como Zaqueu. Não precisa cantar, tá? E eu também não. Mas eu queria ler com você essa história, amém? Lucas 19, do 1 ao 10. Diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Quem era Zaqueu? Que história é essa? Jesus estava passando por Jericó, Jesus estava atravessando por essa cidade, Jesus estava indo para essa cidade, e a cidade é conhecida como uma cidade portuária, uma cidade de muito valor, de muitas riquezas, aonde os impostos eram cobrados, mas também aonde havia ali uma extorsão de valores dos israelitas. Os romanos tinham feito esse povo cativo, e estavam cobrando impostos a partir dos publicanos. Porém, quem é Zaqueu? Zaqueu é mais um dos israelitas. Zaqueu é mais um do povo que deveria estar ali servindo a Deus. Mas Zaqueu se vende aos romanos. Ele assume a posição de um cobrador de impostos. E não somente isso, Zaqueu ele assume a posição de alguém que estava cobrando ainda mais dos seus próprios irmãos. Zaqueu estava extorquindo ainda mais daqueles que faziam parte da mesma linhagem que ele. Quando a gente vê que essa multidão estava ali, e Zaqueu, sendo de pequena estatura, teve que subir a uma árvore, irmãos, não é necessariamente porque tinha tanta gente. Sim, tinha muita gente, mas provavelmente Zaqueu não era alguém que as pessoas queriam que estivesse ali. Zaqueu não era amado pelo povo. Zaqueu, ele era o chefe daqueles que extorquiam e cobravam impostos. Zaqueu era odiado por esse povo. Mas Zaqueu tinha em seu coração um desejo: eu quero ver Jesus. Eu quero conhecer quem é esse homem. Porque as palavras que têm chegado aos meus ouvidos sobre quem ele é, têm me gerado esse desejo. E eu quero conhecer Jesus. E o primeiro ensinamento que nós temos aqui nessa noite é: se você quer viver uma vida baseada em se arrepender na presença de Deus, tenha um posicionamento, dê o primeiro passo, saia do seu lugar, faça algo contrário, fugindo dos pecados que te aprisionam. Se você tem a intenção de ter uma vida mudada, faça algo, saia da sua zona de conforto e suba nessa árvore, já que você quer ver Jesus. Zaqueu tinha todo o interesse de conhecer Jesus. Mas, porém, Jesus, ele tem um ato que no Velho Testamento é dado como um ato profético. Alguém que não conhecia um homem, chama pelo nome. Jesus não conhecia Zaqueu, mas Jesus, ao olhar para Zaqueu, fala: desça daí, eu quero estar na sua casa essa noite. Jesus conhece o nosso coração como ninguém. Jesus sabe muito bem cada detalhe que está no seu coração, cada marca que tem na sua história, cada pessoa que já passou na sua vida, cada perdão que você deixou de declarar, cada pessoa e cada bagagem que você carrega até os dias de hoje. Mas hoje é um dia de restauração, hoje é um dia de mudança, hoje é um dia na qual nós vamos deixar para trás tudo aquilo que tem nos afastado da presença de Deus, tudo aquilo que nós estamos carregando ao longo do tempo e tem impedido que a gente viva a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso nós precisamos declarar nesse momento: eu vou dar um passo diante
da minha ação em arrependimento, eu vou dar um passo em direção a Jesus. Eu vou dar um passo, e se for necessário, eu vou subir a essa árvore. Zaqueu desce dessa árvore, encontra Jesus. Jesus vai até a casa dele. Porém, a multidão começa a criticar Jesus. Mas quem é esse que vai para a casa de um pecador? É como se aqueles homens que roubam a nossa própria nação estivesse perto de Jesus e Jesus decidisse: eu quero ir para a casa deste homem. Quantos de nós aqui não julgaria Jesus? Quantos de nós não olharia essa ação e ia falar, meu Deus, né? Ficou meio confuso, né? Jesus, enfim, Pai de Jesus, meu Deus, o que está acontecendo? Por que ele vai para a casa de um pecador? Será que ele não sabe que ele está nos roubando? Será que ele não sabe que ele está nos extorquindo? Será que ele não sabe o que esse homem faz? Mas só que Jesus, ele não se contamina com isso. Jesus, ele vai porque ele sabe quem ele é e o que ele carrega. E quando Jesus chega à casa de Zaqueu, Zaqueu não permanece mais o mesmo. Ao encontrar com Jesus, existe uma transformação na vida e na família de Zaqueu. A Bíblia vai dizer que Zaqueu se levanta e diz ao Senhor: eu estou dando metade do que eu tenho aos pobres. Eu estou retribuindo 4 vezes mais para aqueles que eu extorqui. Irmãos, isso é uma transformação verdadeira. O Deus de Zaqueu era o dinheiro. O Deus desse homem era a ganância. Mas Zaqueu decide dar. Se para Zaqueu o pecado era essa riqueza, se para Zaqueu o pecado era querer ter mais dinheiro, para Zaqueu a metanoia, o arrependimento, a transformação, o sair de perto desse pecado, o fugir, o resistir ao diabo, é começar a ser generoso com as pessoas que estão ao seu redor. Se para Zaqueu o fugir começar a ser generoso, para Zaqueu é necessário retribuir e restituir aqueles que eles tinham roubado. Mas e quanto a nós? E quanto a mim que sofria há tantos anos com a pornografia? Quanto a mim que sofria há tantos anos com a mentira? Qual que é o meu posicionamento? Qual que é o seu posicionamento que sofre talvez com algum vício? Ou que trata a sua esposa ou seu marido de qualquer forma? Qual é o seu posicionamento? O que você deve fazer nessa noite? Irmãos, permita que o Espírito Santo comece a ministrar algo no seu coração. O Espírito Santo, ele é o único que pode nos confrontar para que a nossa vida seja transformada. Permita com que o Espírito Santo comece a mudar a sua mentalidade, para que você possa sair dessa noite gerando frutos de arrependimento. Que seu arrependimento seja verdadeiro, que você tome uma decisão essa noite. Eu não vou mais viver dessa forma. Aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que mentia já não mente mais. Aquele que era promíscuo sexualmente já não é mais. Porque nós encontramos o nosso Salvador. Nós encontramos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a nossa vida não pode continuar sendo da mesma forma. Por isso nós precisamos tomar um passo, uma ação necessária nessa noite. Nós não estamos num período de jejum simplesmente porque o nosso pastor pediu. Nós teremos 42 dias de jejum e a igreja entra nesse barco junto conosco. Não, nós estamos num período de jejum porque nós cremos em Deus. Nós sabemos o que Deus faz na nossa vida e na nossa família. Nós sabemos do poder que há na palavra de Deus. Nós sabemos do poder que há no testemunho vivo. Nós sabemos que quando nós nos posicionamos diante da palavra de Deus e somos fiéis a ela, um dia aquele que sofria com algo pode voltar e gerar salvação em outros ambientes. Na parte da manhã hoje, eu me apropriei um pouco. Me apropriei um pouco do testemunho do Cleivânio. Todos conhecem aqui? Cleivânio, pai do Gui e do Lê. Conhece Gui, seu pai? Sim, né? Porque o Cleivânio, durante muitos anos, foi preso à bebida alcoólica e às drogas. Durante muitos anos, o Cleivânio foi preso a isso. Porém, quando ele encontra Jesus, ele tem uma transformação de vida. Quando ele encontra Jesus,
ele cria uma paixão pela palavra de Deus. Quando ele encontra Jesus, ele vivencia um relacionamento diário com Jesus e uma dependência do Espírito Santo de Deus. Porém, depois de anos desse relacionamento, ele se vê sendo comissionado a retornar nos ambientes na qual ele consumia a bebida alcoólica. Irmãos, calma. Primeiro, tenha plena convicção daquilo que Jesus fez no seu coração. Esteja firme na rocha antes de você tomar essa ação. Mas só que o que mais me impacta é que na manhã de hoje tinha 2, 3 homens que ficavam no bar com ele aqui, adorando a Deus. Porque a transformação de vida não parou na vida dele. Ele se sentiu responsável. Já que eu me arrependi e minha vida foi transformada, eu preciso levar essa mensagem para outras pessoas. E quantas vezes não somos nós que temos a nossa vida transformada, a nossa vida mudada, e o nosso único compromisso é vir e sentar numa cadeira aos domingos? É muito pouco. Deus quer te usar. As pessoas anseiam ouvir o seu testemunho. As pessoas anseiam ouvir e ver as marcas que você carrega na sua história e que foram saradas pela palavra de Deus. O que você tem para ministrar no coração das pessoas que estão ao seu redor? Quem são as pessoas que trabalham com você, que vivem com você, que estudam com você, na qual você não tem pregado o Evangelho, falado do amor de Cristo? Nós acabamos de ver na vida de Zaqueu, por conta de uma atitude, uma palavra de eu irei fazer, houve salvação para toda uma casa. E nós, o que nós estamos esperando para falar desse amor? O que nós estamos esperando para continuar pregando esse evangelho que mudou as nossas vidas? Irmãos, nós não estamos contando uma história domingo a domingo. Nós estamos falando de um homem que viveu, morreu por nós. Jesus não entregou apenas uma morte, mas ele entregou uma vida inteira de obediência ao Pai e santidade, para ser exemplo para nós. Ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias no deserto e foi levado pelo próprio Espírito Santo para nos provar que não há tentação alguma que nós não possamos vencer quando nós estamos no Pai. E nós muitas vezes desistimos. Nós olhamos para a nossa situação e falamos, eu vou carregar isso aqui a vida inteira, cara. Eu não consigo vencer o vício. Eu não consigo vencer o medo. Eu não consigo vencer a pornografia. Eu sou casado, mas eu espero minha esposa dormir e eu abro ali o computador ou o celular e eu não consigo vencer. Eu vou levar isso aqui a vida inteira. Eu não consigo vencer a mentira. Eu não consigo vencer o roubo. Eu não consigo vencer de parar, de continuar falando mal da vida das pessoas. Eu não consigo vencer esse pecado. Eu não consigo perdoar. Eu preciso carregar essa mágoa dentro do meu coração. Irmãos, o nosso chamado hoje é para deixar para trás aquilo que tem nos afastado da presença de Deus e ter uma vida nova. Vocês estão me entendendo? Amém? É que está todo mundo quieto. Amém, às vezes dá uma quebrada. Amém? Vamos fingir que foi espontâneo. Amém? Amém. Isso, vamos lá. Muito bom. Abra comigo Atos, capítulo 16. São essas duas histórias que eu quero citar com você essa noite. Duas histórias de homens que decidiram viver o Evangelho. Primeiro, Jesus traz transformação na vida de um homem, na vida de uma família inteira que decide transformar a sua vida por completo, deixando para trás aquilo que ele fazia de mal e restituindo aqueles que ele prejudicou. Mas agora aqui a gente encontra um carcereiro, a história de um homem que prendeu a Paulo e Silas numa prisão. Nós vamos ler do 16 até o 34, na verdade eu vou citar alguns versículos. Nós vemos aqui a história de homens que decidiram pregar o Evangelho. Paulo e Silas estavam na cidade, falando do amor de Deus, pregando o Evangelho, quando uma adivinha começa a gritar, sem cessar, eis os homens que são filhos de Deus. E Paulo fica indignado, volta para ela e diz ao Espírito, em nome de Jesus eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou.
Porém, essa atitude de Paulo de expulsar esse demônio de adivinhação gera um caos nessa cidade, porque essa adivinha era fonte de lucro de alguns homens. E esses homens chamam a autoridade para jogar Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas são chicoteados. Irmãos, e quando nós estamos falando chicoteados, é chicoteados de verdade. Era para tirar o lombo das costas do homem. É para machucar de verdade. Homens que foram treinados em sua vida para fazer isso. Homens que tinham prazer de chicotear, de fazer o mal com esses prisioneiros. A multidão se junta contra Paulo e Silas e os magistrados ordenam que tirem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, eles lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que abriram as correntes de todos e se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, então responderam. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou diante de Paulo e Silas, e eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus. E ele e todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, creram. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele, e em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Se no primeiro ponto nós vimos um homem que tinha a cobiça por dinheiro, aqui nós vemos alguns homens que açoitaram, chicotearam Paulo e Silas. E em especial nós vemos a vida desse carcereiro, que maltratou, que tinha tudo para que Paulo permitisse com que ele tirasse sua própria vida. Paulo e Silas, eles são jogados nessa prisão, por estar pregando o amor de Cristo. Paulo e Silas são açoitados por amor a Cristo. Paulo e Silas estavam orando, estavam clamando. Quantos de nós, numa situação como essa, não estaria murmurando, não estaria reclamando e deixando a nossa oração e o louvor no lugar mais distante possível? Nossa, eu sofri, me bateram. Só que o louvor e a adoração, a oração e a intercessão tem poder, irmãos. Paulo e Silas clamam a Deus. Paulo e Silas está ali adorando ao seu Senhor, porque há alegria maior do que sofrer por Jesus, já que Ele sofreu tanto por nós. Há alegria maior do que entregar a nossa vida para Jesus, já que Ele deu a sua vida por nós. Não há alegria maior do que essa. Porém, ao anoitecer, essas cadeias estremecem. Ao anoitecer, as cadeias são abertas. E esse carcereiro fica desesperado. O que está acontecendo? Por que todas as cadeias estão abertas? Ele desembanha a sua própria espada e vai tirar a sua própria vida. Mas a graça de Deus o encontra. O amor de Deus o encontra. O favor de Deus o encontra. E se no primeiro ponto nós estávamos falando sobre uma transformação das nossas vidas, quantas vezes nós não permitimos com que os outros que estão ao nosso redor continuem sofrendo por nós não intercedermos por eles? Quantas vezes nós não permitimos que os nossos irmãos continuem a passar por lutas quando nós não oramos e clamamos pelos nossos irmãos?
Quantos de nós não conhecemos pais, filhos, amigos, parentes que precisam ouvir da palavra de Deus? Quantos de nós não conhecemos pessoas que estão à beira da morte e precisam ouvir uma palavra de salvação? Paulo vira para esse carcereiro e diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Se a atitude do carcereiro no início era maltratar, chicotear, quando ele decide abandonar e ter uma metanoia, um arrependimento verdadeiro, o texto nos mostra que esse carcereiro agora está curando as feridas de Paulo. Ele está tratando com amor aquele que apresentou o Evangelho de Cristo Jesus. E nessa noite esse é o nosso convite. Que você possa se arrepender. Que você se arrependa dos seus pecados. Se arrependa das suas dificuldades. Se arrependa. Peça perdão a pessoas. Que você dê nome para todas as coisas que você carrega ao longo da sua vida. No processo do 30 semanas, que nós temos aqui na igreja, esse projeto de cura emocional, nós costumamos dizer que nós chegamos aqui e a nossa primeira apresentação é: eu sou um filho amado de Deus, lutando com a sexualidade distorcida. E nós costumamos dizer que quando chega na 29ª, 30ª, coisa estranha, né? Na 30ª, nós estamos aqui apresentando uma lista de 29, 30, 40 problemas que nós descobrimos no meio do caminho. Mas só que a beleza de tudo isso não é ter mais problemas. É saber dar nome e saber pelo que nós estamos lutando. Eu não luto mais só contra a sexualidade distorcida. Eu luto pelo medo, contra o medo. Eu luto contra a ansiedade. Eu luto contra a procrastinação. Eu luto contra a codependência anulativa. Eu luto contra tantas outras coisas hoje que eu tenho tentado me afastar dia após dia, que eu tenho tentado ficar mais distante possível para eu poder viver tudo aquilo que Deus tem sonhado para mim e para minha família. Só que quando nós só podemos lutar com aquilo que nós conhecemos, nós só podemos lutar com aquilo que nós sabemos e entregamos diante de Deus. Por isso que essa noite é uma noite de arrependimento. E o meu convite para você nessa noite, e se o pessoal do louvor quiser subir, nós vamos ter um tempo de oração aqui. E o meu convite para você nessa noite é que você permita ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que você permita ser moldado por Ele. Não acabou. Ainda não acabou. Não é o fim. Você ainda pode vencer aquilo que te aprisionou durante anos. Mas, Alisson, eu tenho mais de 50, eu carrego isso há mais de 30, não importa. Jesus veio para transformar as realidades. Jesus veio para mudar a sua vida. E eu queria deixar aqui 3 passos simples para que você pudesse ter essa mudança. E o primeiro é o seu intelecto. O arrependimento vem em primeiro lugar na sua mentalidade. Quando nós falamos do texto de Romanos 12, texto que diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício santo, puro e agradável a Deus. E este é o vosso culto racional. Primeiro lugar que o arrependimento precisa estar é na sua mente. Você precisa decidir se arrepender, para que você não volte mais para aquilo que te afastava de Deus, para que você não volte mais para o lugar que você sabe que Deus não quer que você esteja. A primeira luta é na sua mente, é entre você e você mesmo. Em segundo lugar, o arrependimento vai mexer com as suas emoções. Irmãos, o pecado gera tristeza. Se você peca e isso não te entristece, fique preocupado. O pecado precisa gerar tristeza, porque nós estamos ferindo o nosso amor, o nosso amado. Nós estamos ferindo aquele que Deus deu para morrer no nosso lugar. O pecado levou Jesus para a cruz. Jesus morreu por conta dos nossos pecados, para que nós não fôssemos mais presos a esse pecado, mas que a gente tivesse uma vida livre e abundante na presença dEle. Em primeiro lugar, o intelecto. Segundo lugar, as suas emoções.
E em terceiro, o arrependimento gera uma reação. E se você tem algo a se arrepender, eu queria te convidar nessa noite a que você levantasse do seu lugar, mas que você também desse um passo, que você pudesse vir aqui à frente, se colocar diante de Deus e se arrepender, dar nome às coisas, dar nome às pessoas. Deus, eu me arrependo, Senhor, porque eu tenho falhado nessa área. Senhor, eu me arrependo porque eu tenho feito isso. Senhor, eu me arrependo porque eu preciso da sua ajuda. Senhor, eu me arrependo porque sozinho eu não consigo. Senhor, eu me arrependo e eu vou reconstruir os laços com uma pessoa que eu ainda não perdoei, mas eu quero perdoar. Eu te convido a você se levantar nesse momento. Nós vamos ter um tempo de louvor. E eu convido a você a vir aqui à frente, a se arrepender, a se prostrar na presença de Deus, a permitir ser tocado pelo Espírito Santo. Todos nós pecamos, todos nós temos algo a se arrepender. Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu sou o primeiro a estar aqui nesse lugar de arrependimento, porque Jesus está transformando a minha vida. Jesus continua mudando a minha história. E que você permita ser tocado por Deus. Se arrependa. Coloque diante de Deus as suas dificuldades. Se proste na presença de Deus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós temos um louvor nesse momento. Comece a orar, comece a clamar. Comece a dizer para Deus sobre o que você tem lutado. Quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades. Saia do seu lugar, dê um passo de fé. Venha aqui. Clame a Deus, lute contra tudo aquilo que tem te afastado de Deus. Tenha uma mudança de mentalidade, saia de perto desse seu pecado. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nós clamamos nessa noite. Nós clamamos nessa noite. Senhor, venha com o teu Espírito. E nesse momento que você clame, que você ore, que você fale com Deus. Se você tiver alguma dificuldade em se arrepender, se você tiver alguma dificuldade em declarar perdão, levante sua mão. Um dos nossos intercessores, uma das pessoas maduras aqui da igreja, um dos nossos ministros vai orar por você. Mas não fique sozinho nesse momento. Que você comece a clamar a Deus. Você que está no seu lugar, comece a orar por essas pessoas. Se você não tem nada para se arrepender, comece a clamar, comece a interceder, comece a colocar na presença de Deus. Nós como igreja, Pai, nós louvamos a Ti, Senhor. Nós exaltamos o Seu nome, Pai. Pai, que o Senhor cresça, Pai, e nós venhamos diminuir dia após dia. Senhor, que a Tua presença seja viva em nosso meio. Senhor, se para Zaqueu, Pai, a transformação verdadeira era parar de roubar, Pai, os seus irmãos e restituir aqueles que ele feriu, aqueles que ele roubou ao longo da sua história. Pai, e houve salvação na sua casa. Nós cremos, Pai, que o Senhor transformará a nossa realidade. Pai, se para esse carcereiro que feriu tantos homens, que maltratou tantos homens, e no final nós podemos ver, Pai, ele sarando as feridas de Paulo e Silas, e houve salvação para ele e para sua casa. Pai, nós precisamos, Pai, do Seu toque. Nós reconhecemos e nós nos arrependemos, Senhor. Nós reconhecemos que nós precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração. Espírito Santo de Deus, toca, Pai. Toca cada coração. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, clamando pela Sua presença. Que o Senhor cresça em nós. Que o Senhor cresça em nós, Senhor. Que o Senhor cresça em nós. Toca o nosso coração, em nome de Jesus. De Ti. Fale ao Senhor, fale ao Senhor, fale ao Senhor. Mais, muito mais, Senhor, de Ti. Vamos de novo, vamos de novo.
apareça, não me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos meus irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os meus irmãos. Que ele cresça. Diz, igreja. Fale para o Senhor, fale para o Senhor. Vai, Espírito Santo. Vai tocando, Senhor. Vai transformando, Senhor. Vai movendo as águas no coração da tua igreja, Senhor. Haja perdão, haja acerto, haja conserto, transformação. Só o Senhor pode gerar em nós, Senhor, essa verdade em nós. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de Deus. Vamos ao Senhor aqui, ó, vamos juntos, vai. Que ele cresça. Vamos juntos aqui, vamos lá. Vai, 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 vai. Que ele apareça, com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Termina aqui então. Glória a Deus. Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Obrigado, Pai, que possamos abandonar, Senhor, tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor, ao longo da nossa história. Senhor, essa é uma noite de restauração, Senhor. Pai, essa é uma noite de recomeço. Senhor, nós queremos abandonar, Pai, todo o pecado, Senhor. Pai, nós queremos abandonar, Pai, tudo aquilo, Senhor, que ao longo da nossa vida, Pai, tem nos afastado de Ti. Senhor, traga, Pai, conforto, restauração em cada coração. Senhor, mas trata-nos, Pai, o nosso caráter. Trata, Senhor, a nossa história. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor toque. O Senhor é o único que pode tocar e transformar as nossas histórias. Pai, que o Senhor cresça em nós, Pai. Cresça em nós, Espírito Santo de Deus. Cresça em nós, que a sua voz e a sua vontade, Pai, seja, Pai, ouvida por nossos ouvidos, Pai. Que a sua vontade, Pai, seja vivida em nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, sente na cadeira das decisões da nossa vida em todo o tempo. Que em primeiro lugar venhamos buscar o reino de Deus, Pai, e a sua justiça. Porque sabemos que todas as coisas nos serão acrescentadas. Senhor, nós colocamos diante de Ti cada pessoa, Pai, que veio aqui à frente. Pai, que de alguma forma depositou aos pés da cruz, Pai, tudo aquilo que tem gerado, Pai, um afastamento da Sua presença, todo o pecado, Senhor, toda a dificuldade, pessoas que precisam receber perdão, Pai, pessoas que precisam ser perdoadas, pessoas que elas mesmas declaram perdão, Senhor, porque foram feridas ao longo da história. Senhor, nós declaramos, Pai, a restauração e a transformação, ó Pai, de cada coração. Nós declaramos vida nessa noite, Pai, que hoje não seja apenas mais um culto, mas seja um marco na história de todas essas pessoas, Pai, e que o Seu reino cresça, Senhor, e que a Sua vontade se expanda. Nós amamos a Ti, Senhor, e nós Te glorificamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. És fiel em todo tempo. Vamos lá, igreja, pra gente fechar. Em todo tempo Tu és tão. Fala pra Ele. Com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. És fiel, és fiel, és fiel, és fiel em todo tempo. Oh, diz, todo tempo Tu és tão
bondade me seguirá, Senhor. Mais, tua bondade me seguirá, Senhor. que eu me rendo a ti. Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Pra acabar, Senhor, então. És fiel em todo tempo. Fale pro Senhor, fale para Ele. Da bondade de Deus. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Querido Alisson, amém. Glória a Deus, meu lindo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode tomar o seu lugar, mas eu queria fazer algo antes de nós encerrarmos nosso culto, mais 2 minutos apenas. Queria convidar você, talvez tenha alguém aqui essa noite que ainda não conheceu o amor de Cristo. Talvez tenha alguém aqui essa noite que ainda não conheceu essa bondade, esse amor no qual nós falamos. Talvez tenha pessoas que até saibam que precisam se arrepender, até reconhecem que precisam dessa transformação de vida, mas ainda não tiveram a oportunidade de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E nós queremos te dar essa oportunidade nessa noite. Tem alguém aqui essa noite que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante sua mão, dê um tchauzinho assim. Tem alguém aqui essa noite que ainda não aceitou ou quer se reconciliar com Cristo, quer voltar para os seus caminhos? Tem alguém aqui? Amém. Crendo que nós estamos todos na presença de Deus, todos reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Eu queria orar para encerrar esse culto. Que você vá para sua casa com essa mensagem, lembrando que o arrependimento começa na nossa decisão, na nossa mente. Depois nos gera uma tristeza, mas nos gera uma plena convicção de que nós não vamos voltar mais para o lugar onde nós estávamos. Pai, nós agradecemos a Ti, nós encerramos esse culto, Senhor. Nós queremos Te glorificar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que a nossa semana, Pai, seja regada por momentos na Sua presença. Senhor, que essa decisão de arrependimento não se dê apenas ao dia de hoje, mas, Pai, seja algo vívido no nosso coração todos os dias. Nós queremos nos afastar, Pai, daquilo que nos aprisiona. Nós queremos nos afastar, Pai, daquilo que nos afasta do Senhor. Por isso nós Te glorificamos. Leve em paz, Pai, cada família, cada pessoa para o seu lar. E que a Sua graça, o Seu amor, o Seu favor e as Suas bênçãos estejam sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmão. Dá um abraço quem está do seu lado e fala assim, ó, tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Deus abençoe.